Amados, aqui há uma relação muito estreita desses dois textos. Primeiro, é o túmulo de Lázaro, que havia uma pedra e a pedra foi retirada por homens. No segundo, foi o túmulo de Jesus, que também havia uma pedra. E Maria Madalena chega lá e a pedra havia sido removida, mas nos dois túmulos tinha pedras. Cada milagre do Evangelho de João é para nos mostrar o poder de Deus para as nossas filhas. Cada milagre do Evangelho de João, na verdade, cada milagre contado na Bíblia é para que nós saibamos o quanto Deus nos ama. Porque aquele Deus que fez, ele faz e fará infinitamente. Deus não muda. Ele é Deus. Cada milagre contado no Evangelho de João tem a função de nos lembrar a lembrar do planejamento de Deus para as nossas vidas. Há apenas 7 milagres no Evangelho de João. Lá no capítulo 20, João fala assim, Jesus, fez tantos milagres, que se fosse para ser escrito num só livro, caberia. O tanto de milagres que Jesus fez. Mas no Evangelho de João diz, estes 7 milagres, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E para que crendo tenha vida no seu nome. O que é vida no nome de Jesus? Não é apenas vir aqui sentado e ouvir o sermão. Não é apenas ser religioso. A vida em Jesus é crer que a nossa vida é governada por Jesus. Que Ele é o Salvador, mas também Ele é o Senhor da nossa história. Ele governa a nossa história. E às vezes o rumo da nossa história não está tão legal. Não é do jeito que nós queremos, do que nós pensamos. Glória a Deus por isso, amados. Porque de vez em quando tem que sair fora dos direitos. Porque nós não temos jeito. Nós somos ingratos. Nós somos curados de um câncer. Depois de um tempo, uma dor de dente faz com que nós reclamemos. Esses somos nós somos assim. Nós nos esquecemos do poder de Deus e nós nos esquecemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós temos dificuldade de crer que Deus é o Deus do impossível. Basta estar numa situação impossível. Irmão, é para nos mostrar o quanto Deus é poderoso, porque às vezes não é uma questão de quantidade, nem uma questão de insistência, mas é uma questão da dureza do nosso coração. Não é quantas vezes você olha. Ontem eu estava falando com você lá com o Agostinho, eu estava falando para Josi, uma campanha de oração, Deus ouve. Claro, uma oração não faz, Deus ouve. Uma oração debaixo do chuveiro, uma oração no trânsito, Deus ouve. Mas não é quantas orações você fez numa campanha de oração. A questão é o nosso coração. Na dureza do nosso coração. Se o seu coração está aberto. Porque é por isso, o nosso coração precisa estar aberto. Precisa crer no poder de Jesus. Que Jesus pode fazer aquilo que nós pensamos que já estava morto. Já ficou no passado. Que acabou. Jesus pode mudar qualquer situação. A questão é se todos nós permitirmos ser tocados. Essa é a questão. Essa é a questão da nossa vida. A dureza do coração, amados, impede-nos de ver a manifestação de Deus. Impede-nos de crer. Impede-nos de nos receber a bênção de Deus. Por causa da credulidade do nosso coração. Enquanto que muitas vezes tem pessoas que vêm na igreja, sentam ali, ouviram falar de Jesus, mas não tem experiência nenhuma. Mas ele tem uma vida tão transformada através de um sermão. Ele sai completamente igual Paulo. A conversão de Paulo foi genuína. Às vezes ele vem, ele ouve e vai embora. E muitas vezes, nós na igreja, há quantos anos, nós temos dificuldade de entregar sérios problemas nas mãos de Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Eu quero que você saiba que não precisa muito para Deus fazer algo na sua vida. Porque não é sobre você, é sobre o poder de Deus. Pense sobre isso, não é sobre nós. É sobre Deus, é sobre o poder de Deus sobre as nossas vidas. Jesus disse assim para Marta assim, eu não te disse. Eu não falei para você que se cresce, viria a glória de Deus. É o que João está dizendo no Evangelho de João. É como se João estivesse falando assim, olha, eu escrevi, Jesus tem muito lá no capítulo 20. Jesus tem muitos milagres. Mas você crê só 7. Porque se você não crê no 7, não vai estar escrevendo o 8. Coisa minha, tá? Para isso é mais ou menos isso. Eu quero recapitular com você e lembrar os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. O primeiro
Foi o primeiro caminho lá de Jesus. E foi lá no casamento que acabou o vinho. Jesus transforma água em vinho. Depois, no capítulo 4, Jesus cura o filho de um oficial. E no capítulo 5, ele cura o paralítico do tanque de Betesda. No 3, ele faz a multiplicação dos pães e, na sequência, ele anda sobre as águas. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E no nosso capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Um desses milagres. Eu quero que você pense que cada milagre que João conta é para que nós entendamos o quanto Deus pode fazer por nós. O quanto ele se importa conosco. Interessante que a ressurreição de Lázaro, na sequência, para mim, é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Lázaro é uma prova de que Jesus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele mesmo já vinha falando para os discípulos: olha, as autoridades vão me alcançar. Eles vão me torturar. Eu vou morrer. Mas no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Os discípulos tinham muita dificuldade de entender isso. Assim como nós temos dificuldade hoje de entender o poder de Deus na nossa vida. No caso de Lázaro, Jesus sabia que ele estava doente. Não sei por quê. Ele não foi curar. Deus me propósito. A gente não entende por que Deus não resolve um problema que nos fere tanto. Um problema que nos machuca tanto. Um problema que a gente está desesperado para solucionar. Assim que a gente não entende, porque Jesus ele vem lá na frente o que ele vai fazer. Nós somos aquele que é o presente. Nós precisamos entender, confiar que Jesus, mesmo que ele não nos atende, no momento certo, que nós continuemos firmes no nome de Jesus. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. E aí Marta falou de favor: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas não é isso que nós fazemos. Não é exatamente isso que nós fazemos. Essa também é a nossa atitude. Quando Deus não responde a nossa oração na hora que nós queremos. De que Deus só pode resolver um problema se a coisa não for diretamente por ela. Não acabar com tudo. Se não piorar de vez. Porque quando piora tudo, cadê Deus? Aonde que Deus se resolveu o meu problema? Eu sou mimada. Eu quero que Deus faça na hora. Eu quero que Deus resolva na hora. Nós somos igual Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido comigo. Deus não pode instalar um casamento para nós se não tiver divórcio. Depois que tiver divórcio. Só que não é isso que acontece. Deus só pode curar um câncer da metástase. Mas não é isso. O nosso Deus é tudo impossível. Deus só pode abençoar minha vida no emprego antes de eu levar as contas. Porque depois que eu levar as contas, daqui para você. Cadê nossa fé em Deus, em Jesus, no poder de Jesus, de que Jesus, ele é o Deus do impossível. Para nós, muitas vezes, Deus só pode fazer algo na nossa vida enquanto há uma luz no fim do túnel ainda. Foi a mentalidade de Marta e talvez de Maria e dos amigos de Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, e Jesus fala assim para ela: Marta, eu não te disse que se você crê, eu quero que você saia, amados. Não importa o desfecho que Deus avisa. Não importa como a sua vida está hoje. Deus pode mudar a história da sua vida. Basta você confiar que Jesus está no controle de tudo. E Ele não perde o controle. Ele não sai do controle. Ele nunca perde o controle. Nós perdemos o controle. Nós choramos, nós nos desesperamos. Porque nós somos caridosos, nós somos normais, nós somos pessoas humanas. Mas Deus não. Nós temos a nossa limitação, mas Deus não tem. Marta achava que se Jesus estivesse chegado antes, o irmão dela não teria morrido. Mas Jesus queria que ela soubesse que é a qualquer tempo. A qualquer tempo. Só que quando Jesus vai ao túmulo, o sepulcro de Lázaro, ele estava ali com a Maria, com a Marta, com os amigos. Ele olha e ele fala assim: tire a pedra. Tirem a pedra. É um imperativo que chama bem a atenção nossa, porque, como assim? Tira a pedra, o homem vai necessitar o amor. Jesus podia falar: pedra, rola. Simplesmente a pedra ia rolar. E aquelas pessoas questionavam: mas, Senhor, a Marta falava: Senhor, já chega mal, tira a pedra. Mas faz 4 dias, tire a pedra. Tire a pedra. Havia várias razões para eles não quererem tirar a pedra. Tinha uma razão muito forte. Lembra de Pedro? Olha como que Jesus é. Lança a rede. Mas, Senhor, eu sou pescador aqui sou eu. Eu passei a noite inteira lançando a rede. Agora é de manhã.
a culpa do mar, deixa a noite. Foi lá xingar até de manhã. Lança a rede. Bom, Senhor, aí como é o Senhor que está pedindo, eu vou lançar a rede. Amados, eu não sei você, mas eu tive vários momentos de não querer obedecer a Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus fala a verdade. Mas tem hora que eu falo assim, meu Deus, se eu falar a verdade, a casa vai cair. Se eu falar a verdade, vai dar um pipocó aqui, tem ter. Só Deus vai resolver. A palavra de Deus fala, perdoa. Mas muita gente fala, meu Deus, eu tenho que perdoar de novo. De novo, perdoando o mesmo erro, principalmente os casais. Marido, mulher. Sempre o mesmo erro, eu tenho que perdoar novamente, Senhor. Mas a palavra de Deus não perdoa. A palavra de Deus fala, olhe. E o que nós fazemos? Nós vamos resolver o problema. A gente tem dificuldade de descansar desse Deus maravilhoso, faz infinitamente mais tudo que nós pedimos e conversamos. No caso de Pedro, ele fala, Senhor, mas como é o Senhor que está pedindo, eu vou lançar isso. E aí vocês conhecem o resultado disso. No nosso texto não é diferente. Tire a pedra, Senhor. Como assim tirar a pedra? Mas como Jesus que está falando, eles foram e tiraram a pedra. E Jesus fala, Lázaro, vem para fora, Lázaro. E Lázaro vem para fora. Alguns estudiosos dizem que se Jesus tivesse falado, vem para fora, todos os mortos iriam para fora. Mas Jesus falou, vem Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Amados, todas as circunstâncias não definem quem nós somos em Jesus. Todas as situações difíceis, elas mostram quem Deus é em nós e para nós. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. No texto da ressurreição de Jesus, Maria Madalena acorda de manhãzinha. E ela vai indo lá no túmulo, no sepulcro de Jesus. Mas ela fala assim, quem vai recolher a pedra? Elas iam conversando no caminho. Além da pedra ser grande, além da pedra ser pesada, elas não teriam condições de tirar a pedra de lá. A pedra estava lacrada. Porque aqueles soldados tinham medo. Porque Jesus havia uma promessa que Jesus ressuscitaria. E eles tinham medo que alguém tirasse o corpo de Jesus dali. E ali tinha uma pedra. Só que quando elas chegaram lá, a pedra havia sido removida. Eu quero falar uma coisa para vocês. Existem pedras que nós precisamos tirar do nosso caminho. Que quando nós não tiramos, a coisa complica bastante. Vira uma podridão. Porque tem pedra que a gente fica pensando, será que Deus, o senhor pode remover? O senhor pode tirar? Ai, Deus, esse pecado, Deus, eu não consigo. Nós é que temos que remover. Nós é que precisamos tomar uma atitude. E existem pedras que só Deus pode tirar. Porque essa é a diferença dos dois textos que nós lemos. A de laje, os homens tiveram que tirar. Na verdade, Jesus, Deus havia removido aquela pedra. Quando as mulheres chegaram lá, tinha um anjo sentado em cima da pedra. É sobre os termos que pedra nós precisamos de tirar. E quais das pedras nós precisamos confiar em Jesus. Saber que tem coisas que nós não podemos resolver. Que é só Deus. Nós precisamos entender isso. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã 4 lições de pedras que nós temos que tirar. E pedras que só Jesus pode tirar. Que remove a pedra da incredulidade e Deus remove a pedra da impossibilidade. Por que eu removo a pedra da incredulidade? Eu devo ir em oração. Eu devo tomar uma decisão. Falar assim, não, eu vou para Deus, eu vou obedecer a Deus, porque eu sei que a consequência disso aqui vai ser a morte, porque o salário do pecado é a morte. Eu vou tomar uma decisão, eu vou remover essa pedra que tem impedido de andar nos caminhos do Senhor, que tem impedido eu de frequentar culto, que tem impedido eu de falar a verdade. O impossível, amados, é só Deus. O impossível é só Deus. Quantas vezes nós desistimos? Porque nós nos esquecemos que Deus é o Deus do impossível. Quantas vezes nós deixamos de receber por causa disso? Porque a gente não persevera a atuação, porque a gente desiste, porque a gente acha que Deus esqueceu da gente e a gente acaba abandonando. A gente deixa de orar. Aquelas mulheres, elas estavam certas de falar quem vai remover a pedra. Era impossível. Elas não iam conseguir remover a pedra nunca. Mas aqui Jesus, ali no túmulo de Lázaro, Jesus pede para eles tirarem a pedra. Porque Jesus sabia que eles poderiam tirar a pedra, tanto que eles tiraram a pedra. Foi feito. Sabe qual é a maior pedra que marca em uma prova? É a credibilidade. Senhor, cheira mal. Mas que diz que meu irmão está morto. Como assim? Se crê, verás a glória de Deus.
Amados, o impossível, a impossibilidade é só Deus. É só Deus. Sabe qual é o nosso problema? O teu, é que nós queremos envolver a pedra da impossibilidade de querer envolver a pedra que nós podemos remover. Porque a pedra da impossibilidade, no fundo, nós sabemos que é só Deus que pode remover. Aí a gente quer remover essa pedra. E as outras pedras, elas vão ficando no caminho. E a gente vai tropeçando nela. E é isso que nos atrapalha de sermos quem Deus quer que nós exatamente somos na presença dele, para ele. Nós queremos, quando a palavra de Deus fala assim, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ver um monte remover para o outro lado. Nós queremos ver um monte remover para o outro lado. Mas o que Jesus quer é que nós entendamos que a nossa fé está nele. Porque, amados, às vezes a gente faz uma campanha de oração e a impressão que eu tenho é que a fé, ela precisa ser na fé. A fé na fé. Eu preciso ter fé. Eu não recebi, não, minha fé não foi bastante. E nós nos esquecemos da vontade de Deus. Da soberania de Deus. De que Deus não perde o controle da nossa vida. De que Deus sabe o que está acontecendo com você. De que Deus sabe que você está sangrando por dentro. Mas enquanto isso, Ele está trabalhando a sua vida. Para que você seja parecida com Ele. Para que o caráter dele seja forjado em nós. Nós precisamos aprender a passar por lutas dando glórias a Deus. Amadurecimento espiritual. Porque a questão não é o tamanho da nossa fé. Ué, se a palavra de Deus fala, está fé tamanho do grão de mostarda. Se nós tivéssemos, nós não temos. Então, que tamanho é a fé? Zero. Então, a minha fé tem que estar em quê? Em Jesus. Em Jesus. Porque é só Jesus. É só Jesus. Em quem está firmada a sua fé, amados? Não é fé sal, mas a fé firmada na pessoa certa. Não é sobre intensidade, sobre a força da fé, o tamanho da fé. É sobre se a tua fé está firmada em Jesus Cristo. Não é possibilidade daí, sabe por quê? Porque se a tua fé está firmada em Jesus, aí em possibilidade você vai orar. Você vai deixar as mãos de Deus. Quando o irmão de Lázaro diz, Senhor, se tu estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, eu não te falei, Marta. Eu não te falei, Marta. O que você está achando ali? Amados, por isso que nós temos falado desde janeiro. Leia a palavra de Deus. Estuda a Bíblia. Não vem aqui para frente ouvir pessoas falando. Não vai para outra igreja ouvir pessoas falando que aí é o meio de você ler a Bíblia. Porque as pessoas podem falar uma heresia e você falar amém e disseminar aquela heresia. Leia a palavra de Deus na sua casa. Eu não te disse. Como é que você vai lembrar do que Jesus disse na luta? Aí começa todas as outras heresias. Porque não conhece a palavra, não lembra da palavra e faz coisas erradas. Mesmo que você ache que está certo. Mas faz coisas que você ouviu falar, fazer aquilo vai resolver. E você não, porque você não sabe. A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Quem é que nos liberta? A palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, entender, ter ela na nossa mente. Não sei quanto tempo nós vamos poder ir pregando a palavra de Deus. Não sei quanto tempo nós vamos poder ler a palavra de Deus. Incentivarem a palavra. Como você vai lidar? Como você vai enfrentar a perseguição? Tem a palavra que é luz no nosso caminho, que é a nossa espada do dois gumes. Nós precisamos entender, ler o texto, aprender sobre a palavra de Deus. Porque quem nos faz lembrar da palavra é o Espírito Santo, a nossa ler. Ele vai lembrar aquilo que nós conhecemos de Deus, que nós buscamos, as nossas experiências que nós tivemos com Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, e você está lá dormindo, você não consegue dormir, na verdade, né? No meu luto, muitas vezes eu falei assim, nossa, Davi, o salmo de Davi, que para em paz eu dei que me levanto, foi o pior sofrimento que Davi teve. Então, ali já não tinha mais o que perder, eu já perdi tudo. E ele fala, em paz eu tenho que me levanto, porque só do Senhor me faz repousar em segurança. Quantas vezes eu ouvi isso? E acaba dormindo. O próprio Jesus lembrou. No monte quando ele foi tentado, ele lembrou da palavra de Deus. O próprio Jesus. A palavra é essa pedra fundamental na nossa vida.
Segundo, a gente remove a pedra da separação. E Deus remove a pedra do sentimento que já foi, que já morreu. O túmulo de Lázaro é o maior túmulo de Jesus. Mas a pedra nos dois túmulos. A pedra, ela faz separação do que já foi, do que já morreu. Às vezes, amados, nós precisamos sepultar algumas coisas da nossa vida que não vem de Deus. A gente sabe que não é de Deus, mas a gente fica ali meio que levando como se fosse um pecadinho muito pequeno, alguma coisa assim. A pedra indica que acabou, que é o fim. Mas quando Jesus ressuscita Lázaro, ele está dizendo assim, aquilo que você tinha certeza que estava do lado de mim, do lado de lá, eu posso trazer de lá de cá. Entende? É o impossível. Aqueles que acham que é impossível, Deus pode fazer. Deus pode trazer do lado de cá. Isso vale no casamento, que tá, só Deus sabe como, só está na aparência, mas a pendência dentro da casa está no horror. Isso serve para uma enfermidade, isso serve para um emprego, uma mudança de emprego. Isso serve para tudo na nossa vida. O ministério, para a igreja. Amados, Deus tem tanta paciência com a gente. Como Deus tem paciência com a gente. A gente esquece disso. O tempo, ele fica esperando a gente, porque o tempo do deserto nosso, ele está nos esperando. Para fazer a obra dele em nós. Deus espera a gente decidir mudar. Terceiro, a gente remove a queda da dissimulação. E Deus remove a nossa queda da vergonha. Tira a pedra, tira mal. Tira a pedra, faz 4 dias. Quando Jesus disse, tire a pedra, é o mesmo que ele dizia assim, não tenha medo de enfrentar a realidade. Não tenha medo. Deus com você. Não importa a realidade que você está passando. Não tenha medo, porque eu posso mudar a tua realidade. Deus transforma tudo. O nada em tudo. Deus transforma a sua vergonha em honra. Creia nisso, amados. Deus transforma a sua vergonha em honra. Quarto, e o último, para a gente encerrar e para do Senhor. A gente remove a pedra da preguiça. E Deus remove a pedra que obstrui o caminho. Aqui só. Eu comparei com a pedra no caminho que impede a gente de ser abençoado, de crescer. A gente remove a pedra da preguiça. Amados, dá trabalho remover pedra. Não é fácil, não. Eu tenho que pensar. O quando é difícil remover uma pedra que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Remover pedra é uma ação de coragem, é decisão. Eu tenho que levantar e decidir. Eu tenho que acabar com a preguiça. E não posso acabar com a preguiça. Eu levanto em nome de Jesus, eu vou remover essa pedra que tem atrapalhado a minha vida. Antes que eu desmorono e não consigo mais nem ficar de pé. Eu sei que depois Deus te coloca de pé. Mas para que esperar cair totalmente? Para que esperar Satanás destruir tudo? Remova a pedra enquanto é vivo. A pedra da preguiça somos nós. Nós precisamos ter ação, nós precisamos ter coragem, nós precisamos orar e enfrentar. Como a gente enfrenta Satanás. Como a gente resiste Satanás. A gente tem que ir e enfrentar. A Bíblia diz que nada seria fácil. Não, é que não é fácil mesmo para nós. Mas nós temos que ter bom ânimo. Tudo que tem valor, tudo que nos aproxima de Deus, tanto de trabalho, há um preço a ser pago. Jesus diz assim, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. A preguiça, amados, é um atentado contra a vida. A gente não lê a vida, não é que a gente não gosta de ler, é preguiça. Nós temos preguiça de ler a Bíblia. E a Bíblia, para ler a Bíblia, nós temos que ter uma ação, ter uma atitude de falar, eu preciso ouvir Deus e pegar a Bíblia dele. Porque se a gente ficar pensando, a gente não vai ler. A preguiça é um atentado contra a vida e contra a realização da nossa vida. Nós precisamos entender que pedra nós precisamos retirar da nossa caminhada. Não são todas as pedras. A pedra que só Deus retira. O maior erro nosso é tentar tirar a pedra que só Deus tira e deixar aquelas que nós precisamos tirar no meio do caminho. Esse é o nosso problema. Nós precisamos tirar a pedra da mágoa. A pedra da falta de perdão. A pedra do rancor, a pedra da preguiça, a pedra da incredulidade, a pedra da dor. Sabe a pedra da dor? A gente fala para vocês, rancor.
Aquilo que fizeram com você te marcou, você tem que libertar disso. Porque ele se impede a gente de crescer, de ouvir Deus, a pedra da vergonha, do vitimismo. Porque nós somos vitimistas. A pedra da inveja, a pedra da fofoca. É uma desgraça, acaba. Meus olhos.